Mas hoje é terça-feira e terça-feira é dia de agro aqui no jornal Giro Conte. É o dia da nossa alegria. Nós recebemos aqui nesse dia Dejane Arnold. Bom dia, que prazer ter você aqui terça-feira. Nossa terça-feira é melhor sempre. Amém, obrigada. Eu fico muito feliz também de estar aqui, de poder compartilhar com vocês a companhia e também boas informações, né? E sempre com convidado, sempre com visita, né? E sempre você traz um grande convidado, né? Que traz grandes informações e hoje com uma instituição que tem um carinho enorme por ela, né? Eu também. Quem você traz hoje pra gente? É uma instituição realmente que faz a diferença, né? E traz muitas informações boas para Mato Grosso e posiciona Mato Grosso de uma forma diferente no país através das informações que produz. É um orgulho para o nosso estado. Com certeza. Eu trago o Cleiton Gauer. Bom dia, obrigada por estar aqui, Cleiton. Bom dia, Dejane. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. O Cleiton é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o nosso IMEA, que há mais de 20 anos está aí produzindo dados, levantando esses dados no campo e produzindo informações relevantes. Eu gostaria também que você explicasse essa trajetória do IMEA nesses 20 e poucos anos e justamente cada vez modernizando e dando uma cara diferente para esses dados que são levantados no campo, né? Como é que esse trabalho? Não é fácil também, né? Não é fácil, mas é muito gratificante ouvir isso de vocês, principalmente esse reconhecimento de um trabalho de longo prazo. Então, como você falou, foi um instituto pensado há mais de 20 anos. Praticamente, nós estamos indo para 23 anos e meio, quase 24 anos de história, que começou lá atrás como departamento da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso. E a partir dali se sentiu necessidade, realmente vislumbrando um país que dados é uma dificuldade de você conseguir, você ter realmente um retrato fidedigno de qualquer atividade, não só da agropecuária realmente acaba sendo mais trabalhoso acessar as informações, mas para todos de um modo geral. Então, uma visão das pessoas de lá de trás que começou a almejar o que a gente tem hoje. Então, tentar coletar as informações primárias, realmente fazer um retrato do Estado, do agro do Estado, com maior acurácia. E a partir daí começou realmente, aos pouquinhos, incluindo novas informações, coletando dados, e até que em 2008 realmente sentiu a necessidade de dar uma estrutura, uma incorporada maior no Instituto, que é onde ele foi reestruturado e hoje que ele tem a atual estrutura como Instituto realmente hoje. Então, o Sistema Famato, ele é o Instituto do Sistema Famato, mas ele foi montado, estruturado em parceria com as principais associações e entidades de classe aqui do estado de Mato Grosso, a ProSoja, a Acrimate e a AMPA. E a partir daí, conforme o trabalho foi evoluindo, a gente foi também captando e acolhendo as novas entidades que foram surgindo para acompanhar e monitorar as principais informações, tanto de preço, informações de dados de produção, área, produtividade de produção das principais cadeias agrícolas e pecuárias aqui do estado de Mato Grosso. E esses dados, eles são atualizados semanalmente e como é que é esse trabalho também dos técnicos? Porque é um trabalho feito lá na base, como a gente chama, junto ao produtor. Exato. Então, cada dado tem uma periodicidade que a gente levanta, né? Mas os preços, por exemplo, se a gente for lá das principais cadeias, soja, milho, algodão e bovino de corte, então a gente levanta diariamente essas cotações ao longo de todo o estado. Para as cadeias agrícolas são 17 praças que a gente coleta e para o boi a gente faz o preço para os 140 municípios do estado. Então, é um trabalho principalmente ainda manual, porque exige o contato com os principais tanto produtores, mas principais agentes das regionais que atuam na aquisição de animais, aquisição de produtos agrícolas, ligando lá, provavelmente eles recebem informação, uma ligação do IMEA todos os dias, perguntando como é que está o mercado, como que foi a cotação do dia, o que ele viu de diferente. Então, realmente é um trabalho que toda a equipe lá do IMEA desenvolve, coletando, ligando para todas as pessoas do estado, praticamente diariamente, para formular todos os indicadores produzidos por nós. E esses indicadores, esses dados levantados, não apenas para se ter o dado. Hoje em dia, a gente sabe que dado é informação e gera oportunidade de negócio. E isso tem sido muito trabalhado pelo IMEA também, para que esses dados sejam transformados em informações e possam embasar aí negócios até de investidores, né? Exatamente. Então, como você falou, né? Tudo começa com o dado. Então, o princípio, a estruturação do IMEA
deu esse suporte, uma série histórica de longo prazo, realmente para a gente compreender como que estava a estrutura e formação disso ao longo do tempo. Só que com o passar do tempo e a evolução até do próprio produtor, a evolução das pessoas, você precisa extrair cada vez mais informações a partir desses dados. E nisso que o IMEA começou até essa reestruturação, realmente pensar um pouco mais como que ele dá esse suporte para o produtor na tomada de decisão, na questão de investimentos, o que está acontecendo em determinadas culturas, para realmente conseguir auxiliar de uma maneira mais efetiva. E aí surgiram materiais, como você comentou, o Guia do Investidor, realmente pensando nos investidores que têm interesse em chegar no estado de Mato Grosso e olhar o estado como um overview geral, tipo um panorama do que está acontecendo, como estão as principais cadeias, oportunidades que enxerga que as coisas vão acontecer no longo prazo, nos próximos 10 anos. Realmente surgem esses materiais para tentar dar esse apoio e não deixar as pessoas também, principalmente nesse momento tão decisivo, que é uma tomada de decisão para investimentos, desamparadas. Então, realmente tentar dar esse suporte. Vamos falar de dados, então, atuais, né? A gente está com safras aí em campo, a colheita ainda não terminou, até ela deu uma desacelerada nas últimas semanas, principalmente por conta de chuva. Como é que o IMEA tem feito esse levantamento de dados da colheita? Há um risco aí de perdas maiores? Então, semanalmente, na realidade, diariamente, ao longo de todas as coletas, a gente vai conversando com as pessoas para chegar nos indicadores, principalmente de colheita, que é um importante balizador para nós. E a última informação que a gente tinha do levantamento de safra era final de janeiro, que foi a atualização que a gente fez no início de fevereiro da safra. Até aquele momento, tudo vinha muito bem. O produtor realmente... a safra, apesar de ter um impacto um pouquinho maior das chuvas, se desenvolvia bem, o produtor tinha uma perspectiva muito boa com relação à colheita. Contudo, das últimas 3 semanas para cá, e até isso é reflexo na hora dos números lá de evolução de colheita ao longo das semanas, que vem apresentando um ritmo cada vez menor. Na última semana foi menos de 7%, um pouquinho mais de 7% na realidade, mas que para o período é um número muito abaixo, que normalmente a gente veria em torno de 20 pontos percentuais colhidos na semana. E é uma preocupação com relação principalmente à qualidade e algumas áreas realmente o produtor tendo dificuldade de entrar, às vezes perdendo até a produção. Então, nesse mês de fevereiro, decisivo para nós, e por isso que também a gente pede para os produtores conversarem, darem uma visão do lado dele, para tentar quantificar e mensurar qual foi o tamanho desse estrago das chuvas ao longo do mês de fevereiro. E aí temos ainda os cultivos, né? O milho está em campo, algodão, o pessoal já dentro da janela ideal, que são as primeiras semanas de fevereiro, também já tem terminado. Mas quanto aos plantios, essa chuva já não atrapalha tanto, apesar de que, não colhendo a soja, não há como plantar o milho também, né? Sim, isso é uma preocupação, né? Nós tínhamos uma projeção baseada lá na evolução da semeadura e também a evolução da colheita, assim, ideal, que as áreas estariam prontas para serem colhidas, que a gente não vai alcançar. Então a gente projetava mais de 90% do milho sendo semeado na janela ideal, o que a gente não consegue já enxergar hoje, e provavelmente a gente deve fechar um número abaixo disso. Mas não só esse espaço, e também os produtores relatando alguns casos de inundação dessas áreas de milho, que principalmente o milho muito precoce acaba sendo impactado, perde produtividade, às vezes acaba perdendo até a área e precisa replantar. Então, as chuvas têm deixado um prejuízo significativo para o produtor. Isso acaba, e também nosso desafio é como quantificar tudo isso no meio de todo um processo que o produtor está numa colheita, uma evolução muito rápida, às vezes é difícil de nos atender e conversar conosco, mas a gente tenta chegar o mais próximo da realidade, tentando quantificar esses dados. E diante desse cenário de muita chuva para a soja e para o milho, os dados de produção do estado devem diminuir? O de soja ainda é uma incógnita, como eu falei, mas a gente não... realmente, do número projetado inicialmente, a gente deve ter algum impacto, principalmente com relação à qualidade, como que esse grão deve chegar nos armazéns. Então, ao longo de fevereiro é importante para nós levantarmos isso. E para milho, tem muita coisa em aberto ainda, porque apesar de ser esse impacto agora, tem que ver como vai ser semeada essa fatia, né, que é na falta, um pouco mais de 30% no estado, e também como vai ser o clima, porque apesar das perspectivas iniciais terem apontado um volume maior para os próximos 2 meses, algumas projeções apontam para uma chuva cortando mais cedo, e até impactando isso, principalmente nessas últimas áreas, trazendo reflexo de produtividade dessas áreas, né? Então, a gente segue monitorando, a atualização mensal é importante, principalmente para trazer essa visão do que está acontecendo no momento.
apesar de a gente fazer uma previsão inicial, qualquer reflexo, a gente está falando de agricultura, uma atividade de céu aberto, que tem um impacto significativo para a produção agrícola. Você está pensando numa perda de uma redução de volume de safra de que neste ano, por conta da chuva? Nesse momento a gente não chegou a um número exato, né? Porque se a gente for a última previsão que a gente teve, era até o final de janeiro. Então reflete a realidade até o mês de janeiro. Então até aquele momento as chuvas não tinham impactado, ou não tinham um reflexo significativo sobre a produção, porque o estado acabou produzindo, só que agora até a dificuldade é como colher e qual foi o impacto da chuva na perda de peso, qualidade. E na safra seguinte tem risco? Tem um risco para a safra de milho, porque acaba jogando essa janela, jogando, como eu falei, daqueles 10% que a gente projetava que seriam semeados após o final de fevereiro, agora a gente vai ter um volume maior. Então eu entro com essa área com um risco climático muito maior. E diante das incertezas que a gente vê hoje de clima, qualquer projeção de longo prazo tem uma atualização muito rápida. Então, apesar de a gente ter modelos apontando para volumes acima da média, alguns modelos apontam para um corte de chuvas mais cedo. Então, que podem trazer um reflexo. Mas nesse momento ainda a gente não enxerga, não tem uma clareza de como esse movimento vai acontecer. Você me dá um segundinho só. Qual é a expectativa de parada da chuva? Olha, nesse momento, até os modelos vêm mudando as chuvas para os estados do sul, principalmente para a Argentina, que tem auxiliado o desenvolvimento da agricultura deles lá, que vem enfrentando uma seca bastante forte. Principalmente para essas 2 semanas que sucedem agora, vão ser importantes para a colheita conseguir evoluir e o produtor conseguir tirar essa soja do campo. Mas não estamos falando de uma parada total das chuvas, uma redução do volume se comparado às últimas semanas. Olhando para os modelos de longo prazo, para março e para abril, os modelos apontam chuva acima da média histórica para o período, certo? Contudo, como eu comentei, esse outro modelo aponta para um corte mais cedo. Então, apesar que eu tenha um volume acima da média, se ela parar mais cedo, eu tenho impacto na produtividade de qualquer forma. Realmente a gente fica dependente de todas as condições do tempo, né? Já que é uma indústria a céu aberto, como a gente sempre fala. Eu quero comentar sobre esse avanço das safras também. Na região oeste, a gente tem visto uma questão muito grande, que é o plantio cada vez maior de lavouras, né? O investimento que os produtores têm feito na região oeste na soja. E a gente tem justamente um questionamento do nosso parceiro, Antônio Luiz de Pontes e Lacerda. Vamos ouvir o que ele manda. Bom dia, João Edson, bom dia, bancada do Giro Conte, bom dia, Dejane, e bom dia também ao nosso entrevistado, Clayton Gauer, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A pergunta que passo a fazer é relacionada ao desenvolvimento da atividade agrícola no Vale do Guaporé. A cidade de Pontes e Lacerda tem experimentado um crescimento exponencial no que diz respeito à agricultura. Esta é uma região tradicionalmente de pecuária, mas que tem sido transformada. Só para se ter uma ideia, quem não planta e é da pecuária está arrendando as suas terras aos grãos. Empresas ligadas ao setor estão sendo implantadas aqui na cidade a toque de caixa. O IMEA tem uma métrica para projetar para os próximos 5 anos esta região, quando se fala de investimento do agronegócio, o que a população desta região pode esperar para os próximos anos? Tem como projetar, mensurar, salvando as variáveis? Antônio Luiz, de Pontes e Lacerda. Bom dia, Antônio. Para os próximos 5 anos eu não tenho, mas para os próximos 10 a gente faz uma atualização a cada 2 anos e atualiza as perspectivas tanto agrícolas quanto pecuárias do estado de Mato Grosso. Não tem especificamente de Pontes Lacerda, mas a gente faz uma análise regional que se enquadraria, ou Pontes Lacerda está dentro da região oeste, ou da regional oeste que a gente monitora. E para os próximos anos a gente acredita realmente que a área agrícola vai crescer nas regiões, principalmente nas áreas mais altas, e onde que o potencial agrícola dessas áreas de pastagem é melhor. E se a gente for olhar para esse movimento, dentro dessa região, a perspectiva de um incremento de área cultivada de 45%, na ordem de 45%, se comparado à safra 19-20. Então, principalmente puxado pelas regiões abaixo, das regiões mais baixas, aí, próximas à Ponte de Lacerda. E o ponto importante também de frisar, esse movimento está acontecendo no estado inteiro. Então, o estado tem ganhado cada vez mais espaço na agricultura
E o produtor tem feito cada vez mais investimentos. E aí quando a gente fala não só investimentos em soja, porque na sequência o produtor também aproveita e acaba semeando milho nessas próprias áreas e acaba ampliando ainda mais a atividade agrícola. E aí também o outro ponto que a gente gosta de frisar não é porque as áreas agrícolas vão crescer que a pecuária vai deixar de existir. Na realidade, elas vão coexistir e a atividade agrícola, ela impulsiona cada vez mais a pecuária, porque ela força uma tecnificação, a competitividade entre as culturas se amplia, e essa chegada de grãos auxilia também, principalmente no fornecimento de alimentos e fornecimento tanto de proteína quanto de energia, que são os principais formadores da ração da pecuária. Então, esse movimento é um movimento para o estado inteiro, que deve acontecer nos próximos 10 anos. A gente tem um franco crescimento aqui no estado de Mato Grosso. Que outras regiões a gente destaca que esse avanço da agricultura em áreas degradadas de pastagem, é bom a gente até falar isso, que não são novas áreas abertas para o cultivo aí de soja e milho, mas são áreas que já estão abertas e elas ganham aí esse desenvolvimento maior, né? Exato. Então, só para a gente também ter uma noção de tamanho disso, né? A gente está falando que o estado de Mato Grosso tem 24 milhões de hectares de pastagem. Desses 24 milhões de hectares de pastagem, a gente monitora isso com geoprocessamento e qualifica essas áreas pensando em 3 grandes métricas, né? Solo, clima e relevo. Então, desses 24, 14 milhões de hectares têm um potencial agrícola aqui no estado. Então, grande parte desse movimento, na sua totalidade, vai vir dessas áreas e principalmente nas regiões mais ao norte do estado. Então, se a gente for olhar regiões mais consolidadas, como a região mais norte, tende a crescer menos, porque já está bastante estruturado e o movimento agrícola já é mais forte. Mas quando a gente olha o movimento, principalmente dessas áreas de pastagem, onde tem esse potencial de banco, digamos assim, é a região norte do estado, então lá de Sinop para cima. E também principalmente a região nordeste, no caso o Vale do Araguaia, e também a região noroeste, lá principalmente com as áreas de Juara, Juína, que também tem um grande potencial agrícola no estado de Mato Grosso. Agora são 7h33. Vou pedir para a Dejane e para o Cleito, se for possível, tem uma pergunta que veio do interior, é muito importante, só que a gente está em rede, tem que ir para o comercial. Se puder esperar um pouquinho, posso para responder essa questão? Com certeza. Só um minutinho de comercial, já estamos de volta. 7h38. Nós estamos aqui hoje no quadro do Agro com a Dejane Arnold e estamos entrevistando o Cleito, que é do IMEA. E o nosso colega Tadeu Benites, lá de Mirassol do Oeste, mandou uma importante pergunta para o Cleiton. Bom dia, Tadeu. Bom dia, João. Bom dia a todos os companheiros da rede. E bom dia, senhor Cleiton. O aumento da inflação traz com ele uma série de consequências. Um dos remédios que se usa no seu enfrentamento é o aumento dos juros, o que também traz consequências graves. Uma dessas consequências foi a suspensão do crédito subvencionado para o setor agropecuário. Qual o impacto disso para o agro? Qual o aumento do custo financeiro? Os produtos do campo se tornam mais caros, realimentando a inflação? Tadeu Benites, de Mirassol do Oeste. Obrigado, Tadeu, pela pergunta. Acho que é realmente um grande momento para a gente fazer esse questionamento. Porque, assim, nesse momento, na minha opinião, não dá para a gente mensurar qual vai ser esse aumento de custo do crédito, mas uma certeza eu tenho, o crédito vai ficar mais caro para a próxima safra. E esse acesso também vai ficar cada vez mais complexo, porque em momento de alta de juros eu tenho um apertamento com relação às garantias, eu tenho uma avaliação maior de risco, então porque isso acaba ficando cada vez mais difícil. E principalmente que a gente tem que ficar de olho, e o setor tem que acompanhar e monitorar e também fazer as interseções nesse momento, é para o próximo plano safra, plano agrícola. Então, que realmente vai ser decisivo quando o governo divulgar essas novas taxas de juros, principalmente nesse momento de alta da Selic, e já indicativos, pelo menos mais de 2 altas no horizonte. Então, é bastante complexo. Então, olhando primeiro pela questão dos juros.
E tem um outro ponto, é a questão do crédito, que é o volume de recursos que vão ser necessários para essa safra, que vai ampliar significativamente, porque os custos de produção aumentaram de maneira muito brusca. Então, se a gente for olhar principalmente fertilizantes, que é o principal insumo agrícola e pecuário do produtor, a gente está falando de incrementos superiores a 100% ano contra ano. Então, se não bastasse essa alta de juros, a gente tem um incremento principalmente na necessidade de recursos e acabam cada vez mais pressionando a atividade e colocando realmente esse desafio na mesa para o produtor contornar para a próxima safra. Lembrando que nós temos uma possível guerra aí, em vista que também influencia no preço, né, dos insumos. Exatamente, são dois grandes players que fornecem, no caso da Ucrânia não tanto, mas principalmente Rússia e todo aquele arco ali, principalmente da Bielorrússia, ou agora Belarus, né, mas que fornecem insumos para o Brasil. É importante a gente destacar tudo isso que o Cleiton falou, de aumento de custos no campo, tudo que impacta lá na lavoura, para a agricultura e para a pecuária, atinge as pessoas que também estão na cidade. Esse custo, essa alta no preço de alimentos, a gente sente na mesa, porque lá no campo também está mais caro para se produzir. Então, é um assunto realmente que interessa a todos, não só quem está no campo. Bom, assim chegamos ao final desse quadro. Cleiton, prazer ter você aqui. Eu fico feliz da vida quando eu vejo uma matéria das diversos veículos de comunicação e vejo lá embaixo o registro do IMEA. Isso nos orgulha muito. Muito obrigado, Cleiton. Eu agradeço e fico à disposição também. E principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, se o IMEA ligar para vocês, a gente está à disposição da mesma forma que as pessoas se comunicam, a gente também fica à disposição para trocar informações, nossa visão. E muito obrigado pelo espaço e pelo bate-papo. Dejane, até a próxima terça. Até a próxima terça, sempre com informações do agro aqui no Giro Conte. Agradeço a vocês, agradeço ao Cleiton pela disponibilidade também. Sempre bem-vinda aqui, a gente fica muito feliz quando você vem aqui.